Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, que sejam todos bem. Queridos, prestem atenção. Hoje nós vamos continuar com o nosso assunto de morfologia. E vamos rever, de uma forma sucinta, 3 classes gramaticais: artigo, adjetivo e numeral, tá? Inclusive, essas classes gramaticais estão na aula 8 do módulo 2 de vocês. O artigo vai ser, na verdade, a classe gramatical que vai ser responsável por acompanhar o substantivo. E aí você pode me perguntar o seguinte: professora, para que ele vai acompanhar o substantivo? Bem simples, ele vai acompanhar o substantivo para poder determinar ou indeterminá-lo, certo? No módulo de vocês, o assunto de artigo está junto com o substantivo. Tem uma pequena observaçãozinha lá que fala dos artigos, certo? O artigo, ele vai poder ser classificado em 2 tipos: definido e indefinido. Os artigos definidos são o, a, os, as. E os indefinidos são uma, uns, umas. O que vai diferenciá-los? Pelo próprio nome você já consegue ter essa noção. Definido vai ser aquele artigo que ele é específico, como se ele definisse alguém, alguma coisa, algum lugar. Já o indefinido é de uma forma mais vaga, mais geral. Se de repente eu falar assim: o aluno entrou na sala, ou mesmo um aluno entrou na sala. Quando eu uso o artigo definido o, dá a impressão de que eu sei quem é o aluno. Já quando eu uso um aluno, é como se fosse qualquer aluno que eu não conhecesse, que eu não soubesse quem foi. Então, por isso que dá essa ideia de definição quando eu uso o artigo definido e de indefinição quando eu uso o indefinido, certo? Parece redundante, mas não é. Eu quero que, na verdade, vocês consigam associar o significado com a sua utilização, tá? E com a classificação. Então, você sabe que o definido ele vai servir para isso mesmo, para definir, para especificar. E o indefinido justamente para trazer essa ideia de indefinição. O adjetivo, ele na verdade é um termo, é uma palavra, é uma das classes gramaticais que vai dar uma característica ao substantivo. Então, ele vai atribuir uma característica ao substantivo. Nem sempre uma característica positiva, não é só qualidade. Ela pode atribuir uma característica positiva ou uma característica negativa. Assim como os substantivos que nós vimos anteriormente, os adjetivos eles também vão ser classificados, eles vão ter classificações. Ele pode ser primitivo, quando a palavra dá origem a outras, derivadas, então ela é a primeira, tipo azul e bom. Ele pode ser derivado, quando ele origina-se de uma palavra que já existe. De azul, eu formei o derivado azulado. De bom, eu formei o derivado bondoso. Pode ser simples, quando possuir apenas uma palavra, claro, português. E pode ser composto, quando eu tiver 2 ou mais palavras. Azul claro, luso brasileiro. Ele pode também ser considerado um adjetivo pátrio, quando indicar nacionalidade ou naturalidade, Ele é mineiro, ele é baiano. Ou nós podemos ter também o que nós vamos chamar de uma locução adjetiva. E o que vai ser essa locução adjetiva? É quando eu tenho 2 ou mais termos que funcionam como adjetivo. Então, amor de mãe é uma locução adjetiva porque eu usei mais de uma palavra para caracterizar. Mas eu posso geralmente substituir essa locução adjetiva por um adjetivo equivalente. Então, amor de mãe é o mesmo que amor materno. Rosto de anjo é o mesmo que um rosto angelical. Então, geralmente essas locuções adjetivas, elas trazem consigo adjetivos que são, na verdade, que são condizentes com o mesmo sentido da locução, tá? Que são compatíveis.
Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão das flexões. Flexão de adjetivo. E as flexões, elas vão variar em gênero, número e grau. Gênero e número, essas flexões elas são fáceis, por quê? Porque elas vão concordar com o substantivo. Como o adjetivo ele geralmente vem caracterizando o substantivo, então automaticamente ele vai concordar com o substantivo. Como assim? Se de repente eu tenho lá as nuvens, nuvens, o meu substantivo, as, o meu artigo. Nuvens é um substantivo que está no feminino e no plural. Automaticamente, o meu adjetivo ele vai ter que concordar com o substantivo que estiver se referindo. Então, eu vou colocar as brancas nuvens, as grandes nuvens. Então, vai sempre concordar com o substantivo a que eu me referi, tá? Meninas, também é um substantivo que está no feminino e no plural. Então, eu vou falar meninas amorosas. O meu adjetivo vai concordar. Meninas bondosas. Meninas lindíssimas. Então, automaticamente, o meu adjetivo ele vai concordar em número e gênero com o substantivo a que eu me referi, tá?